Bom dia, meus abençoados, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 7 de agosto, segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por elas e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíam às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços de pães que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Estamos iniciando já mais uma semana, depois de termos a graça de participar no dia do Senhor, das celebrações eucarísticas. Agradecemos ao Senhor por mais essa possibilidade que Ele concede a cada um de nós. E também a possibilidade que Ele nos dá de reunir nessa manhã e acolher a Sua palavra em nossos corações. Acolher Jesus em nossos corações. A possibilidade que Ele nos concede de mais uma vez nos formarmos unidade em torno de Sua palavra. Hoje o Senhor nos fala de algo tão importante, que é a multiplicação dos pães. Quando Jesus soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto, afastado. Mas as multidões, quando souberam disso, saíram das cidades e o seguiam a pé. Ou seja, Jesus saiu com certeza para a oração, mas a população o seguiam. E nessa cena a gente percebe 2 situações. A situação de Jesus que age com misericórdia, a situação de Jesus que age com amor por aquela população, que age por amor por aquele povo, e também a atitude dos discípulos de Jesus. Os discípulos, o que eles fazem? Eles pedem que Jesus os dispense para que eles vão procurar algo de comer. Os discípulos, percebendo que já era tarde, pediu a Jesus que os dispensassem. Mas Jesus, no seu ato de misericórdia e de amor, Ele acolhe a cada um.
Ele acolhe e fala aqui para que eles mesmos dê o de comer para aquele grande povo. Aí também a gente já percebe um pouco de falta de fé também dos seus discípulos. Como podemos dar tanto de comer para tantas pessoas? Mas Jesus dava um jeito. Jesus fez a multiplicação dos pães e fez com que os seus discípulos entregassem a cada um deles. E sobrou muitos pães, mostrando para os próprios discípulos que, com fé e com misericórdia, consegue fazer algo para aquelas pessoas que estão à nossa volta. E nós também, queridos e amados irmãos, nós podemos também fazer as multiplicações. Nós também podemos fazer a multiplicação do pão acontecer no nosso meio. Ou seja, quando a gente percebe que tem não uma grande multidão, mas alguém que precisa de ajuda, se nós nos reunirmos e um pouquinho dali, um pouquinho de lá, com certeza a gente consegue fazer com que a pessoa recebe muitas coisas. Isso falando, queridos e amados irmãos, no nosso lado material, falando no lado de alimento, enfim, o lado material. A gente consegue, com um pouquinho de um e um pouquinho de outro, fazer que o meu pouco se torne muito para aquele que tem a necessidade. E olhar também, queridos e amados irmãos, pelo lado da oração. Se nós olharmos também para o lado da oração, para um sozinho fazer a oração, ela se torna talvez menos efetiva. Um só fazer oração, ela se torna não tão eficaz. Ao contrário de que, se todos nós, e isso serve especialmente para o nosso grupo de oração, se cada um de nós fizermos a nossa parte no sentido de orar para que algo aconteça, com certeza seremos mais agraciados, seremos mais contemplados com aquilo que nós pedimos. E com certeza aquela pessoa que vai precisar, ela vai receber, ou seja, a multiplicação dos pães também no sentido da oração. Então, queridos e amados irmãos, que nós possamos, especialmente esse nosso grupo, que nós possamos ter na nossa consciência cada vez mais e mais o sentido da oração, a multiplicação na oração, a multiplicação dos pães na visita, até mesmo a multiplicação dos pães nas nossas ajudas materiais. Que o Senhor possa sempre nos iluminar, nos abençoar e nos conduzir, nos dando força e perseverança para que nunca desistamos da nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.